Olá, irmãos. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a teologia nos dias em que estamos vivendo. Então, irmãos, o que acontece? A teologia é um assunto que envolve diretamente o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo entende a teologia como o estudo sobre Deus, ou estudo sobre aquilo que fala de Deus. Para vocês terem uma ideia, tel significa Deus, elogia estudo. Alguns também vão trocar, em vez de estudo, usar a terminologia ensino também, que é a mesma coisa. Então, a teologia, ela vai estudar a partir da sua fonte, que é as Sagradas Escrituras, tudo aquilo que é relacionado com as coisas de Deus. E a teologia, ela tem o ápice, que é o quê? A revelação máxima da fonte, da sua própria teologia, que é o quê? É a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua relação com o Pai e a sua relação com a igreja. Então, o ponto máximo da teologia cristã é quando ela revela o Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Jesus disse em um certo momento que ele era a palavra. Então, daí que temos a expressão de ficarmos firmes na palavra, confiarmos na palavra, é o que? Confiar. Ainda existem irmãos que falam que não estudam teologia. Porém, quando ele está ministrando em cima do púlpito, em cima do altar, ou em cima do santuário, ou em cima do lugar que na sua igreja, na sua congregação, tem um nome diferente, pode ser tribuna também, enquanto ele estiver pregando, discorrendo sobre o texto e defendendo alguma coisa, ali ele vai estar fazendo uma teologia. Tá? Não tem como desassociar com a escritura cristã, porque através da teologia você vai fazer uma reflexão, uma busca sistemática, entendeu? Para entender essa revelação máxima que é Jesus Cristo. Então você vai entender que dentro da teologia cristã, dentro da sua revelação máxima, a fonte da teologia, que é a Bíblia Sagrada, vai discorrer sobre diversos assuntos. Sim, sobre aqueles assuntos centrais da fé. Sim, aí que falamos sobre a teologia sistemática, que é o quê? É um estudo conciso e sistemático das principais doutrinas que elencam e estruturam a fé cristã. Então, na teologia sistemática, nós vamos falar sobre o quê? Sobre soteriologia, que é o quê? A doutrina da salvação. Aí vai ter a cristologia, que é a doutrina de Cristo, que é o quê? Essa revelação máxima de Jesus. A fonte da teologia vai dizer textos e vão fazer reflexões em cima desses textos para estruturar o que é essa revelação máxima. É aí que você vai entender o que é encarnação, união hipostática, natureza teantrópica, né? A sua relação com o Pai, a sua relação com o Espírito Santo. Aí também tem a parte da bibliologia, que é o quê? Bibliologia é o estudo da Bíblia, né? Bíblia significa livros, que é o quê? Vai estudar como que a Bíblia foi formada, por que ela é a palavra de Deus. Vai discorrer um pouco sobre a crítica textual, né? que é aquela disciplina que estuda os textos, aliado da paleografia, filologia e outras disciplinas que ajudam a estudar os textos sagrados, os códices, os pergaminhos, as cópias. Aí você vai entender que a Bíblia Sagrada ela tem uma quantidade de cópias muito grande em relação aos principais livros
mundiais, aos principais livros conhecidos. Depois temos também a paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Aí você vai entender a sua relação trinitária, você vai entender o papel do Espírito Santo na igreja, como que o Espírito Santo trabalha, é algo fantástico. Então, dentro da teologia sistemática, vai haver várias ramificações que vão trabalhar peças fundamentais da teologia cristã, entendeu? Aí eu quero passar para vocês aqui algumas citações, ou melhor, uma citação de um teólogo reformado e de confissão arminiana. O nome dele é Roger Olson, e ele vai falar sobre isso, o papel da teologia na mente do cristão. Aqui, quando eu falo cristão, fala desde o membro chão de fábrica, aquele que só fica sentado, tanto aquele que é obreiro, que é eclesiástico, que é o ministro, aquele que fica na porta, aquele que trabalha na área social, aquele que faz alguma coisa, aquele que, embora ele é coligado, embora ele é membro de uma instituição cristã, mas o papel dele é mais no cuidado na área social. Isso nós chamamos dos evangelistas, que são aqueles caras que vão na unha e pregam a palavra de Deus e traz as pessoas para a igreja, entendeu? Então ele traz uma palavra para todo cristão e diz assim: a teologia é inevitável na medida em que o cristão, ou qualquer pessoa, procura pensar de modo coerente e inteligente a respeito de Deus. E não somente é inevitável e universal, como também valiosa e necessária. Sem a reflexão formal a respeito do significado do Evangelho da Salvação, que é a parte da teologia, ele se degeneraria rapidamente para a condição de mera religião folclórica e perderia toda a sua convicção da verdade e sua influência sobre a igreja e a sociedade. Olha só, então a teologia ela está associada com a igreja, entendeu? Com a igreja, aquela representante da religião de Deus. Sim, a teologia, quando você começa a de fato estudar teologia, então você vai refletir os textos sagrados, você vai usar pressupostos teológicos, bíblicos, para entender os textos, para formular doutrina. Então você vai recorrer sim à tradição cristã, à patrística, ao período da igreja primitiva, aos escritores, e você vai ter o contato com a própria fonte, que é a Bíblia Sagrada, entendeu? Quer dizer, então, tem que ter essa sinergia para que concomitantemente você comece a refletir de fato sobre a religião de Deus, como eu posso dizer, sobre a teologia. Então, hoje em dia já está melhorando, né? Hoje em dia o grau teológico da maioria dos irmãos tem se elevado, sim, até nas igrejas mais fundamentalistas, e são principalmente as pentecostais, isso está mudando. E é bom sempre manter esse equilíbrio entre a teologia e a prática, entre a piedade e a teologia. Sim, porque teologia sem prática ela é morta. E prática sem uma reflexão muitas vezes incisiva, também ela não vai surtir o efeito verdadeiro, porque vai fazer que o seu ouvinte, o seu telespectador entenda da maneira errada, né? Então, é através da teologia, né? Quando você começa a subtrair, a absorver aquilo de bom da teologia, entendeu? Que é o estudo sobre as suas fontes, sobre a tradição cristã, você começa a ter uma reflexão maior e uma abrangência maior. Isso vai ampliar o seu pensamento exponencialmente. Você vai entender muitas coisas que parecia que são até simples, mas você não entendia porque você tinha olhos fechados, coração fechado. Só que a partir do momento que você começa a entender e refletir de maneira honesta e sincera e ter as suas dúvidas verdadeiramente esclarecidas, e as que não estão esclarecidas, você continua refletindo elas até buscar uma resposta, aí você consegue alcançar o entendimento. Isso nós chamamos de quê? De maturidade cristã.
O que é maturidade cristã? Maturidade cristã é quando pode acontecer o que for com você, ou com os irmãos, ou com a igreja, entendeu? Que você vai continuar no mesmo caminho e vai continuar avante, entendeu? Tem irmãos que já passaram por isso, de se escandalizarem por outros cristãos, certo? Às vezes aquele irmão era até uma pessoa importante na igreja, importante no ministério, e de repente aquela pessoa se desviou, não começou a cumprir os procedimentos necessários dentro da instituição e começou até se apostatar da fé. E teve vários irmãos que, por falta de uma reflexão teológica um pouco mais acurada, por falta de um ensinamento mais propício, se escandalizou e aquilo até abalou a sua crença, entendeu? Faltou uma reflexão mais necessária. Faltou um pouco mais de entendimento, porque o homem, o ser humano, ele é falho, ele é finito e é passível de erro. Agora, através de uma reflexão teológica proveitosa, através da leitura da fonte da teologia, de maneira honesta, sincera, entendeu? Com oração, consagração, buscando com piedade, com uma vida piedosa e buscando entendimento, buscando uma excelência nas escrituras, entendeu? Isso faz com que você atinja uma maturidade teológica, bíblica e, por que não dizer, cristã. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Então não se esqueça, se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, compartilhe, se inscreva e vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido na internet. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.